Boa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Você que nos acompanha na página Pregações Espíritas no Facebook e você que está inscrito no canal Pregações Espíritas no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma pregação de sábado às 20 horas, hoje, dia 23 de agosto de 2025. Como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos ler do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 37. Seja, porém, a vossa palavra sim, sim, não, não. O que excede disso é do mal. Vamos fazer a nossa oração inicial. Senhor Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais, espíritos familiares e simpáticos, nossos anjos guardiães. A todos vós pedimos a bênção, a intercessão, a inspiração, neste momento em que estamos reunidos em Teu nome, Senhor Jesus, para estudarmos as Tuas lições, os Teus ensinamentos, o Teu Evangelho, com o auxílio dos amigos e benfeitores espirituais, com o auxílio da nossa bendita doutrina espírita, e hoje, analisando essa frase importantíssima que Tu disseste, Senhor, seja o vosso falar sim, sim, não, não. O que passa disso procede do mal. Que a gente possa ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Bom senso para entender o que Tu quiseste significar com estas palavras. E por isso, antecipadamente gratos por mais esta bênção, por mais esta oportunidade, pedimos permissão para iniciar a pregação de hoje. Que assim seja. Meus amigos, nós sabemos que Jesus não falou palavras vãs, não falou palavras aleatórias, palavras ao acaso ou palavras sem significação. Tudo que Jesus falou, fez, demonstrou e até mesmo o seu silêncio tiveram grande significação. Então, quando ele fala para nós outros, seja o vosso falar sim, sim, não, não, isso é por quê? Porque nós, na condição de espíritos inferiores, espíritos atrasados, habitantes de um mundo de provas e expiações, muitas vezes a gente verbaliza uma coisa, mas na verdade a gente quer dizer outra, ou então omitir o que a gente realmente quer. Não por acaso ele contou a parábola dos dois filhos, né? Em que um, quando foi solicitado pelo pai a ir trabalhar na vinha, disse, não irei, mas se arrependeu, viu que tinha errado e foi. E o outro que disse, sim, pai, irei, não foi. Esse é o retrato de nós outros. Muitas vezes a gente fala algo para agradar as pessoas, mas na verdade, se nós formos analisar o nosso comportamento, a nossa conduta, muitas vezes nós estamos até a atrair essas pessoas. Não é atrair, não. Trair. Nós somos traidores. E ao contrário, muitas vezes nós falamos algo que na hora parece uma rispidez, uma grosseria, uma falta de educação, de gentileza, mas que na verdade, denotam um sentimento de preocupação, um sentimento de zelo, de cuidado, de carinho, e que, por conta da nossa inferioridade, é externado de uma forma mais grosseira, né? Porque nós, não sendo espíritos evoluídos, muitas vezes nós não sabemos nos expressar em algumas ocasiões. Então a gente fala de uma forma mais ríspida, de uma forma bruta, agressiva muitas vezes, só que se a gente for analisar o comportamento dessa pessoa que agiu assim, a gente vai ver que essa pessoa está externando um cuidado, um carinho maior para conosco
do que uma que fala de forma suave, doce, amena e, na verdade, é uma víbora. Está ali por trás daquela capa, né? Daquela máscara, detonando a gente, né? Falando mal da gente para com os outros, querendo, né, derrubar a nossa posição, o nosso cargo, muitas vezes ocupar o nosso cargo na empresa, na instituição em que a gente trabalha. Então, por isso Jesus falou, seja o vosso falar sim, sim, não, não. O que é isso? Sermos coerentes. Eu não posso dizer, por exemplo, que eu sou cristão e ser a favor de determinadas coisas que são contrárias ao cristianismo. Eu não posso ser espírita e ser a favor de determinadas coisas que são contrárias aos princípios básicos da doutrina. Ah, Rafael, mas tem certas coisas que a gente tem que contemporizar. Não necessariamente. Não necessariamente. O que está motivando a gente a contemporizar? É um interesse próprio? É um egoísmo? É uma vaidade? É um medo, que na verdade é um sinônimo de covardia, né? Então, não necessariamente a gente tem que contemporizar, não. A gente tem que tomar posição. Eu sou a favor disso porque eu sou cristão. Eu sou contra isso porque eu sou cristão. Eu sou a favor disso porque eu sou espírita. Eu sou contra isso porque eu sou espírita. Não tem mais ou menos, depende da situação. Não depende, não. É sim, sim, não, não. Com base nisso, mais uma vez aproveitando as lições do nosso querido Vinícius, nesse livro Nas Pegadas do Mestre, ele tem um capítulo aqui intitulado Atitudes Definidas. Vejamos, ó, o título já está a nos dizer, atitudes definidas. Não tem indefinição na vida do cristão, na vida do espírita. Não, dependendo da situação, a gente tem... Não, tem que ter atitude definida em tudo. Todas as ocasiões, todos os aspectos da nossa vida. Então, ele usa por epígrafe exatamente esse versículo que nós lemos, seja o teu falar sim, sim, não, não, e também o versículo 30 do capítulo 12, também do Evangelho de Mateus. Quem não é por mim é contra mim. E quem comigo não ajunta espalha. Uma frase de Jesus. E aí Vinícius diz o seguinte: entre a justiça e a iniquidade, o bem e o mal, a verdade e a impostura, não há meio termo. Não há neutralidade possível. Tem gente que fala assim, eu não vou me posicionar. Eu sou neutro nessa questão, nesse assunto, nesse aspecto, eu sou neutro. Não existe isso. Não existe isso. Não existe neutralidade. O neutro, na verdade, ele tem medo, ele é um covarde algumas vezes que não quer demonstrar a sua posição. Eu não vou falar que eu sou nem de um lado nem de outro, que aí eu não fico mal com ninguém. Isso é um sinônimo, é uma demonstração de covardia. Por que eu não quero ficar mal com ninguém? Porque eu tenho interesse próprio, né? Eu quero, né, parecer que eu não sou nem a favor de um lado nem do outro. Porque aí eu posso, né, ter amigos, digamos assim, entre aspas, né? Amigos entre aspas, tanto num grupo quanto no outro. Eu posso, né, se a gente é, por exemplo, um profissional aí de alguma área que possa vir a ser contratado, né, para prestar um determinado serviço, ou uma empresa e tal, eu posso ter clientes desse grupo e do outro, porque eu não me posicionei. Então, olha o interesse aí, né, por trás. E, na verdade, né, o que Jesus disse é exatamente que a gente não deve fazer isso. A gente tem que se posicionar. Mas aí eu vou perder um número de clientes enorme que são do grupo tal, né, do espectro tal e tal. Meu amigo, essa é a postura de quem quer seguir Jesus. Jesus não agiu assim? Ele agradou a todo mundo? Não. Se preocupou com isso? Não.
quis evitar a sua crucificação e a sua morte, agradando, né? Respondendo da forma como os fariseus, os poderosos da sua época, quereriam que ele respondesse? Não, de forma alguma. Respondeu a Pilatos da forma que Pilatos gostaria, né? Bajulação, né? Reverência. Não. E Pilatos ainda falou para ele: tu não sabes que eu tenho poder para te libertar ou para te condenar? Aí Jesus respondeu o que para ele? Nenhum poder terias se não te fosse dado do alto. Qual poderoso que gostaria de ouvir isso? Jesus não teve medo, né? Não se acovardou por interesse próprio. Se eu falar o que Pilatos quer ouvir, ele pode me livrar. Mas aí ele estaria negando a Deus. Ele estaria negando a sua missão. Ele estaria negando a sua condição de Messias, representante de Deus. Príncipe da verdade, príncipe da paz. Porque o pai da violência, né? O pai, a mãe da violência, a mãe, né, da guerra, da discórdia, o que é? É a mentira. A mentira a gente prega quando a gente tem algum interesse, né? E a verdade, muitas vezes, contraria os nossos interesses. Mas a gente está aqui por misericórdia de Deus, por misericórdia de Jesus. Então a gente está defendendo a mentira ou a verdade, que é o que possibilita que nós estejamos aqui mais uma vez para tentar se redimir, né? Cada um de nós se redimir dos erros, dos débitos, dos pecados, dos crimes. Mais uma vez, né? Mais uma oportunidade. Enquanto a gente às vezes fala que há certas pessoas que não merecem uma segunda chance, imaginemos nós que estamos na milésima, né? Então, Deus está a nos oferecer novas chances a cada encarnação. E a gente, às vezes, né, nega, desrespeita, desonra essa bênção, essa graça, essa misericórdia, esse amor, né? E Jesus veio para nós, né? Deu a sua vida, renunciou a tudo que ele já estava vivenciando, né, junto do Pai, porque ele disse: voltarei para o Pai, para onde eu vou, vós não podeis ir. Então, o nível em que Jesus estava e está, a gente não tem nem noção, a gente não tem condições de imaginar, a gente não tem condições de ir lá. Ele veio para esse planeta aí do jeito que está até hoje, né, que não mudou muita coisa. Avançou em termos científicos, tecnológicos, mas em termos morais, em termos de amor, pode-se dizer que não avançou praticamente nada. Porque o que a gente vê no noticiário aí hoje ainda, não é verdade? Denota uma mesmice desde a época de Jesus, desde a antiguidade. Violência, ódio, né? Barbárie. Então, voltando aqui ao texto de Vinícius. Entre a justiça e a iniquidade, o bem e o mal, a verdade e a impostura, não há meio termo. Não há neutralidade possível. Tal é a lição que tiramos daquelas palavras do mestre por excelência. Infelizmente, diz Vinícius, poucos são aqueles que compreendem este ensinamento. Verdade. Graças a Deus a gente tem um Vinícius, um Emmanuel, né? Um Allan Kardec, todos os espíritos que participaram da codificação. Poucos são aqueles que compreendem este ensinamento. E menor ainda é o número dos que o põem em prática. Às vezes a gente até compreende, mas será que a gente pratica? Será que a gente vivencia isso no dia a dia? Né? Eu já entendi o que Jesus quis dizer com essa frase. Mas, né, eu acho que me convém
eu acho mais conveniente eu não adotar uma postura agora em relação a isso. O que se vê, diz Vinícius, na generalidade dos homens é a atitude ambígua, indefinida e, por conseguinte, hipócrita. Sempre que se trata de externar opinião sobre doutrinas e fatos que afetam a sociedade, o homem vacila em dizer o que pensa e o que sente a tal respeito, uma vez que ele diverge da doutrina predominante no seu meio, uma vez que tal fato se prenda à pessoa de destaque, de influência ou prestígio. Então, eu vou me posicionar contra a maioria, eu vou me posicionar contra essa pessoa, que é uma pessoa importante, é uma pessoa de destaque, é uma pessoa de poder. Olha só. É esse, diz Vinícius, o motivo porque o erro e a maldade deitam profundas raízes no ambiente em que vivemos. Vejamos, meus irmãos, Vinícius está dizendo que o motivo pelo qual a maldade prospera no nosso mundo é exatamente esse. Esse qual, Rafael? O interesse. Eu não vou me posicionar porque eu acho melhor, né? Já pensou? Eu posso ser preso, eu posso ser perseguido, eu posso, né, perder meu emprego, eu posso isso, eu posso aquilo. Meu amigo, isso aqui é um momento na sua trajetória eterna. Uma encarnação é um segundo na nossa trajetória. Você quer deixar marcado esse um segundo como um traidor de Jesus? Um desobediente de Deus? Alguém que desonrou o Pai Celestial? Mas a gente já sabe que a gente é atrasado, a gente já fez muito isso, um errinho a mais, um errinho a menos. É por esse tipo de comportamento que as coisas estão do jeito que estão e a gente está aqui ainda, nessa condição. Então a gente espírita muitas vezes fala assim, na próxima eu vejo isso. Que próxima? Como que vai ser a próxima? Quando vai ser a próxima? Onde vai ser a próxima? Nós estamos num período de transição planetária. Será que a próxima vai ser na Terra de novo? Num mundo já, talvez, de regeneração? Ou a gente vai para um outro mundo aí? Ou de provas e expiações, ou um mundo primitivo, quem sabe? Mas não existe involução, Rafael. Não existe andar para trás. Mas quem falou que a gente vai andar para trás? A gente vai continuar no mesmo nível, mas vai tentar alavancar o progresso lá, como aconteceu, sabemos nós, com os exilados de Capela. A gente quer ir para um mundo pior do que esse em que a gente está hoje? É sério isso? É isso mesmo? Então, quer dizer, não tomar uma posição, uma atitude ostensiva de apoiar o que é certo e criticar, não apoiar o que é errado, pode talvez nos custar muito caro. Então, a gente pensar só nessa encarnação, no nosso comodismo, tá bom do jeito que tá, eu vou ficar desse jeito aqui e tal. Mas nós somos espíritos imortais. De mais longe nós viemos e para mais longe iremos. Só que, há quanto tempo nós estamos marcando passo? Quantos espíritos já passaram por nós outros? Na mesma condição que nós. E já estão muito avançados, muito além. Um Emmanuel, por exemplo, um Bezerra de Menezes, um Eurípides Barçanufo e tantos outros, André Luiz. Então, a gente quer ficar nessa e as coisas começam a se dificultar, Porque quando a gente é teimoso, até na nossa encarnação atual, quando a gente estava na infância, lá na adolescência e tal, o pai e a mãe não nos privavam de determinadas coisas porque a gente era
desobediente, teimoso. Olha só, você está com esse conforto todo aí. Você não está. Já falei para você não fazer mais isso. Não, papai, mamãe, foi só hoje e tal, não vou fazer mais. Aí a gente vai e faz de novo. Desde criancinha, né? Pede desculpa e continua fazendo. Então, ó, agora acabou, não tem mais, porque você me prometeu várias vezes e continua fazendo a mesma coisa. Se os pais terrenos nossos, né, na condição também de espíritos, né, não muito avançados, né, não muito evoluídos, mais ou menos no mesmo grau que nós outros, eles, com a sua missão, né, paternal, maternal, nos educam na medida mínima aqui das nossas condições e nos corrigem, por que que Deus, sendo o nosso Pai Celestial, Jesus sendo o nosso mestre, o nosso condutor, o nosso pastor, vão agir, né, de forma desidiosa, condescendente com os nossos erros, com os nossos pecados, com os nossos crimes, com a nossa preguiça, não é? Então, a gente tem que prestar atenção para essas coisas. Então, Vinícius aqui, repetindo, né? É esse o motivo porque o erro e a maldade deitam profundas raízes no ambiente em que vivemos. Ninguém os combate de viseira erguida. Olha o simbolismo aí. Nós estamos numa guerra. Nós estamos numa guerra. O capacete, na antiguidade, na Idade Média, ele tinha uma viseira para proteger, né, a parte aqui da face, dos olhos. Se levantasse, estava descoberto aqui, estava, né, à mercê de ataques. Uma flecha, né, uma espadada. O soldado que estava no campo de batalha lá, ele tinha que lutar com a viseira da forma correta, justamente para não receber um golpe ali, né, no seu rosto, na sua face. Então, diz Vinícius aqui, ninguém os combate de viseira erguida, ninguém os alveja com certeiros e profícuos golpes. A gente está querendo debelar uma situação de erro, de maldade, de mentira, a gente tem que agir da forma certa. É isso que Vinícius está a nos dizer. Faz-se crítica à surdina, em família, atendendo com cuidado ao rifão que diz, as paredes têm ouvido. Então a gente às vezes faz crítica para determinadas coisas, mas não é para todo mundo saber que a gente é um crítico dessa questão, dessa ideologia, né, desse assunto. Eu vou falar só aqui com minha mãe, com meu pai, com minha filha, com meu filho, com meu irmão, com a minha irmã. E mesmo assim falando baixinho, porque eu não quero que os vizinhos ouçam. Né? Porque o que vão pensar, né, se souberem que eu sou contra isso? Com medo. Medo de desaprovação, medo de retaliação, porque às vezes quando a gente adota determinadas posturas hoje, as pessoas nos atacam mesmo. Atacam verbalmente, atacam fisicamente, depredam. Se você tiver com o carro estacionado num determinado lugar, né, numa faculdade, num shopping, seja lá onde for, e alguém souber, esse carro é daquele cara que falou aquilo em relação a esse assunto assim, aí vão lá e vão furar o pneu, vão arranhar o carro, né, vão quebrar os vidros do carro. Então, eu não vou me posicionar porque eu não quero correr esse risco. Então, quer dizer, olha o interesse aí, né? Kardec diz que o móvel da ação humana é o interesse. Ou então, diz Vinícius, usa-se o que, aliás, é comum, condenar com os lábios e apoiar com os atos. Você fala, né, que você é a favor disso ou é contra aquilo, mas na hora de exemplificar, de votar, por exemplo, né, de fazer parte de um abaixo-assinado. Eu não vi seu nome lá. Não, eu achei melhor. Mas você não apoia essa causa?
Não, eu achei melhor. Ou então a gente dá uma desculpa, né? Ah, na hora eu passei mal, eu tive um piriri, não consegui, né, assinar, não consegui votar, não consegui ir à reunião e tal, né? Quer dizer, na hora de dar o testemunho, na hora de dar, aí a gente se lembra, nós que somos cristãos, a gente se lembra dos primeiros cristãos. Abjura a tua fé, senão tu vais morrer. Não, não abjuro. Eu creio no meu Senhor Jesus Cristo. Então, não, ó, eu vou abjurar aqui, porque aí eu não vou morrer, né? Como a gente tem a passagem, por exemplo, de Joana de Cusa, está lá no livro Boa Nova, de Humberto de Campos. Ela e o filho presos e no circo lá, prestes a serem queimados vivos. O filho implorando a ela, mãe, abjura, por mim que sou teu filho. Aí ela fala, eu não posso abjurar, porque Jesus deu a sua vida por nós, né? E aí os dois são mortos. Então, quer dizer, é um imediatismo, né, de algo que é temporário. E muitas vezes, né, a gente fica pensando numa questão como essa de vida ou morte, que é mais grave, mais séria, mas às vezes são pequenas coisas, são coisas tão ínfimas, tão insignificantes, mas o nosso egoísmo, o nosso orgulho são tais que a gente quer, né, manter as menores coisas, os menores comodismos. Ah, não, se eu falar isso, eu vou perder isso assim, tal, né? O meu canal vai ser, né, desmonetizado, eu vou perder não sei quantos seguidores, né, e tal. A gente vê isso hoje aí nesse mundo de internet, né, de canais no YouTube, perfis aí no Instagram e Facebook, e sei lá mais o quê. E aí a pessoa às vezes ela adota realmente uma posição e do dia para a noite ela que tinha não sei quantos milhões de seguidores passa a ter menos não sei quantos mil. Ué, são opções, né, que a gente tem que fazer na vida. Então, continuando aqui. Ou então, né, usa-se o que, aliás, é comum, condenar com os lábios e apoiar com os atos. O indivíduo profliga, condena, anatematiza, mas no momento propício de desfechar o golpe, secundando a palavra com a ação, fraqueja, agindo em completo desacordo com as teorias que tão enfaticamente enunciara. Semelhante modo de proceder acarreta enorme responsabilidade, diz Vinícius, cujas consequências desastrosas o homem, em sua cegueira espiritual, não mede nem avalia. Aquele que tolera a iniquidade e a impostura sem protesto peremptório. Olha só, meus irmãos, Vinícius está dizendo, não tem mais ou menos, não tem abrandamento da questão, da gravidade, da seriedade, às vezes, de uma determinada coisa, de uma determinada circunstância. É o que Jesus falou, seja o vosso falar sim, sim, não, não. Não tem depende, talvez. Aquele que tolera a iniquidade e a impostura sem protesto peremptório, seguido da respectiva reação, é por isso mesmo iníquo e impostor. Vinícius que está dizendo, hein? O homem honesto tem obrigação de reagir contra todos os males que o afetam a ele próprio e aos seus semelhantes. Então não é só pensar em mim também, não. É pensar na coletividade. O que vai acontecer se eu apoiar esse tipo de ideologia, esse tipo de postura, esse tipo de campanha, esse tipo de... Para mim e para todos os meus conterrâneos, o mundo, o planeta em que eu estou.
Então é muito sério. Às vezes a gente fica, né, diminuindo a questão. É o famoso, eu estou aqui, o negócio está acontecendo lá do outro lado do mundo. O que eu tenho a ver com isso? Tem a ver, sim. Tem a ver. Todos nós temos. Então, na medida em que a gente vai, né, no famoso lema lá, laissez-faire, laissez-passer, deixa fazer, deixa passar, eu não tenho nada a ver com isso. Não tem o quê? Por que você está encarnado aqui agora? Você acha que você não tem alguma ligação, por mais remota que seja, com todos os espíritos que estão encarnados aqui? E também com os desencarnados, porque nós somos uma coletividade aqui referente ao planeta Terra. Então, não se importar com um grupo é não se importar com todos. E aí? O que a gente quer para nós? A gente não quer o melhor para cada um? Eu quero o melhor para mim. Mas se eu só penso em mim, eu não quero o melhor para mim e para todos os outros, todo mundo vai ficar na pior daqui a pouco. Não existe isso de, isso é uma coisa isolada, lá não sei aonde, isso é uma coisa pontual. Não existe isso. Nós somos, né, criaturas de Deus. Nós somos filhos de Deus. O orbe em que nós estamos é, né, um orbe cuidado, conduzido por Jesus. Todos os espíritos que estão envolvidos aqui no nosso orbe são conduzidos por Jesus. Então, na medida em que a gente não se importa com uma pessoa que seja, tudo está sendo, né, a repercussão disso, a reverberação disso, acontece no todo, não é individualmente só, não. O desequilíbrio, né? Vou dar um exemplo aqui muito fácil para a gente compreender isso. A biosfera nossa, né? Ecossistemas e tal. Se a gente extingue uma espécie, seja de planta, seja de animal, seja de inseto, se a gente extingue uma espécie, eu acho que essa espécie aqui não tem importância nenhuma para, né, o equilíbrio aqui da nossa zoosfera, da biosfera, né, tal. Então, eu vou eliminar. Vamos supor que a gente tivesse esse poder, né? Eu vou eliminar tal espécie. Toda a cadeia, todo o sistema, a zoosfera, a biosfera, sofre um desequilíbrio. Por quê? Porque está tudo certo, né? Cada reino, cada espécie, a cadeia, né, alimentícia e tal, enfim, está tudo em equilíbrio. Na medida em que a gente causa um desequilíbrio, por mais aparentemente pontual que seja, tudo desequilibra. Aí a gente vê superpopulações de determinadas espécies. Por quê? Porque aquela que foi extinta, que era a predadora dessa outra agora, que está superpopulosa, não tem mais o fator de equilíbrio ali. Então, umas espécies, em consequência de uma só que foi extinta, vão superpopular, né, o ecossistema, a zoosfera, a biosfera. Outras vão se extinguir por conta disso, como consequência, sem que o homem faça nada. Então, o desequilíbrio, né, eu estou dando um exemplo aqui da biologia, né? Mas em termos espirituais, em termos de seres, né, de indivíduos, de espíritos, de coletividade, é isso. Eu não posso pensar, eu vou causar, né, algum impacto só na vida. Não, é tudo. Tudo está sendo impactado. Tudo está sofrendo um desequilíbrio, na medida em que a gente não se importa ou que a gente, né, concorda com determinadas coisas, apoia, sabendo que aquilo, na verdade, não é o melhor, não é certo. Então, é muito sério, né, o assunto, a questão. Então, repetindo aqui, né? O homem honesto tem obrigação de reagir contra todos os males que o afetam a ele próprio e aos seus semelhantes.
Para isso, não se faz mister, como alguns erroneamente supõem, recorrer a processos violentos. Vejamos que Vinícius está já dizendo que, olha só, ninguém está dizendo que é para você pegar em arma, fazer uma revolução, ir no seu... Não é nada disso. Olha só, hein? Para isso não se faz mister, como alguns erroneamente supõem, recorrer a processos violentos. Basta que o homem tenha coragem moral precisa para sustentar em qualquer emergência sua reprovação. Olha só. Não, eu sou contra isso. Por quê? Porque isso é errado. E explicar na medida, né, do nosso conhecimento, da nossa capacidade, da nossa possibilidade. É errado por isso, por isso, por isso. Por isso eu sou contra. Não sou a favor disso. Então, em qualquer emergência, né, sustentar a coragem moral, né, ter a coragem moral de sustentar em qualquer emergência sua reprovação, sua repulsa manifesta pela palavra e principalmente pelo exemplo. Manifestar essa repulsa de forma verbal e principalmente agindo de forma coerente. Não é no quartel nem nos pátios de ginástica onde nos preparamos para exercer a honrosa atitude varonil. É no culto da religião verdadeira e pura. Olha a importância aí da religião verdadeira e pura. Ah, Rafael, qual é a religião verdadeira e pura? É a doutrina espírita? Não somente. Porque a doutrina espírita pode ser uma religião verdadeira e pura e pode não ser, dependendo de quem está conduzindo uma instituição, de quem está fazendo uma palestra, uma pregação, porque nós temos visto aí muitos pseudo-espíritas querendo, né, atualizar a doutrina, ser a favor disso e daquilo, que contraria os princípios básicos da doutrina. Então, eu posso ter, né, uma religião verdadeira e pura dentro da doutrina espírita, eu posso ter uma religião verdadeira e pura dentro do catolicismo. Aquele padre naquela paróquia lá, sim, verdadeiros, fiéis aos princípios cristãos, aos dogmas da igreja. Eu posso ter uma religião verdadeira e pura no protestantismo, aquela igreja batista, aquela igreja evangélica. Sim. E também posso ter religiões mentirosas e impuras em todos esses segmentos. Porque nós, homens, é que damos, né, a direção que nós queremos dar. Eu posso ser fiel a Jesus, eu posso ser fiel a Allan Kardec ou não. Ah, Jesus quis dizer isso assim, assim, ó. Quando ele falou, meu amigo, todo mundo fala que não é nada disso. Não, mas é. Allan Kardec quis dizer isso. Então, Allan Kardec, né, naquela época lá, ele era um francês rico, né, burguês e sei lá mais o quê. Espera aí. Preconceituoso. Opa, calma aí. Sério que você está falando isso? O que você está querendo, então? A qual conclusão você está querendo chegar com essa fala? Você tem que revisar Kardec? Você tem que atualizar Kardec? Tem que trazer Kardec para o politicamente correto, que hoje é, né, uma ditadura que se caracteriza aí, né, como algo que você não gostou de ouvir, então é politicamente incorreto. Então, opa, vamos corrigir isso aqui. Então a gente vê pessoas da seara espírita se dizendo espíritas ainda, querendo, né, corrigir, atualizar, tornar politicamente correto, atualizar determinadas obras, porque esse termo que constou nessa obra aqui, hoje é considerado politicamente incorreto, então vou atualizar isso. O nome disso é adulteração de obra no mundo do direito. Então, seja o vosso falar se ensina ou não. Eu não estou gostando mais do que eu estou lendo, então eu vou deixar de ser seguidor dessa religião, dessa doutrina. Quem sou eu para me arvorar em atualizador?
E aí a gente vê, né, pessoas até dizendo que estão recebendo mensagem de Allan Kardec pedindo para a doutrina ser atualizada. Quem lê as obras básicas da doutrina e depois vê uma suposta mensagem atribuída a Allan Kardec, a pobreza da redação, fala assim, isso aqui não é de Allan Kardec. Mas nem aqui nem na China, nunca. Então, quer dizer, é o que Kardec falou, né? Fascinação, é o maior grau de obsessão. A pessoa acha que está sendo acompanhada, conduzida por um determinado espírito. E aí tem o nome de um famoso, de um grande, de um gigante, né, de um herói do cristianismo, da doutrina. Se você for ler a mensagem ali, mas isso aqui nem se aproxima do que Kardec, a gente conhece dos escritos lá, do tipo de escrita dele. E não precisa ser um linguista, não. Qualquer um que lê as obras de Allan Kardec, se pegar uma mensagem dessa aí, supostamente dele, né? Eu falo assim, isso aqui não é de Allan Kardec, mas não é mesmo. E aí a pessoa está lançando livro e tal, não sei o quê. Então, quer dizer, né? Então, vamos continuar aqui. Não é, né, repetindo, no quartel nem nos pátios de ginástica, onde nos preparamos para exercer a honrosa atitude varonil. É no culto da religião verdadeira e pura. É no amanho da fé inteligente que ilumina. Essa posição moderninha ilumina, faz com que a gente ascenda espiritualmente, evolua, cresça, ou na verdade rebaixa a gente. Tá trazendo a gente para questões que na verdade vão culminar em equívocos, crimes, ou, numa palavra mais amena, né, em pecados, erros, né? Então, enfim, diz Vinícius, no Evangelho de Jesus Cristo, onde encontraremos tudo de que necessitamos para a nossa educação moral, para a conquista da liberdade. Liberdade é diferente de libertinagem, prestemos atenção. Liberdade é o que Jesus veio nos propor. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, Vinícius está em consonância. Enfim, no Evangelho de Jesus Cristo, onde encontraremos tudo de que necessitamos para a nossa educação moral. E hoje, né, tem um monte de coisa aí que, na verdade, em vez de ser a educação moral, é a deseducação moral. É deseducação moral, é a libertinagem. Para a conquista da liberdade, para a aprendizagem do aperfeiçoamento. Disciplinas essas que conjugam o único ideal compatível com as aspirações do homem racional, no bom e rigoroso sentido desse vocábulo. Não há que tergiversar. Ou somos por Jesus, sendo pela verdade e pela justiça, sem medir pseudo-prejuízos. Palavras de Vinícius, meus irmãos. Ou somos por Jesus, sendo pela verdade e pela justiça, sem medir pseudo-prejuízos, nem atender a bastardos interesses, ou somos contra ele, sendo pela iniquidade e pela mentira, na satisfação de nosso egoísmo. Ou com Jesus colaborando na sagrada obra da edificação do caráter, ou contra ele, na ignominiosa tarefa da dissolução dos costumes. Opa! Quando que Vinícius escreveu isso, Rafael? Lá nos anos de 1940. Na ignominiosa tarefa da dissolução dos costumes. Não há neutralidade admissível entre esses dois partidos. Termina Vinícius esse texto maravilhoso, brilhante, atual, importantíssimo. E aí, para
finalizar a nossa reflexão de hoje do livro Pão Nosso, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, capítulo 80, intitulado O Não e a Luta, que tem por epígrafe: mais seja o vosso falar, sim, sim, não, não. Ama de acordo com as lições do Evangelho, mas não permitas que o teu amor se converta em grilhão, impedindo-te a marcha para a vida superior. Ajuda a quantos necessitam de tua cooperação. Entretanto, não deixes que o teu amparo possa criar perturbações e vícios para o caminho alheio. Atende com alegria ao que te pede um favor. Contudo, não cedas à leviandade e à insensatez. Nem sempre a gente tem que atender a um pedido. Se isso significar, ceder à leviandade, à insensatez, a nossa obrigação é dizer não. É isso que Emmanuel está dizendo aqui. Abre portas de acesso ao bem-estar aos que te cercam, mas não ouvides a educação dos companheiros para a felicidade real. Bem-estar momentâneo, às vezes, é sinônimo de infelicidade real. Qual é a felicidade real? Felicidade real é a felicidade espiritual, felicidade duradoura, perene. E muitas vezes a felicidade momentânea, material, é o motivo da nossa infelicidade real, da nossa infelicidade espiritual. Então, nem sempre, esse abrir portas ao bem-estar significa a gente facilitar alguma coisa para alguém, às vezes, ou para a gente mesmo, buscar determinadas coisas, ambicionar determinadas coisas, determinadas situações, que, na verdade, podem até momentaneamente proporcionar uma felicidade, um bem-estar, mas que mais tarde vão causar a nossa dor, a nossa infelicidade, o nosso sofrimento. Então é isso que Emmanuel está a nos dizer. Cultiva a delicadeza e a cordialidade. No entanto, sê leal e sincero em tuas atitudes. Delicadeza e cordialidade não significam falsidade. Não significam condescendência com o mal. Ser leal e sincero nas tuas atitudes. O sim pode ser muito agradável em todas as situações, diz Emmanuel. Todavia, o não, em determinados setores da luta humana, é mais construtivo. Olha aí. Olha a posição paternal de Emmanuel para conosco. Satisfazer a todas as requisições do caminho é perder tempo e, por vezes, a própria vida, a própria encarnação. Desperdiçou a encarnação. Tanto quanto o sim deve ser pronunciado sem incenso bajulatório, o não deve ser dito sem aspereza. Muita vez é preciso contrariar para que o auxílio legítimo não se perca. Olha aí. Às vezes a gente precisa dizer não, ou então alguém precisa dizer não a nós outros, para que o auxílio legítimo não se perca. Urge reconhecer, porém, que a negativa salutar jamais perturba. O que dilacera é o tom contundente no qual é vazada. Ninguém precisa ser grosseiro, ser agressivo, ser violento, dizendo não. Posso dizer não com carinho, com gentileza até, mas sabendo que aquilo ali é o melhor. É o melhor para o meu filho, é o melhor para o meu amigo, para minha amiga, para o meu irmão, para minha irmã, para o meu pai, para minha mãe.
e queiramos isso para conosco, para com nós mesmos, que digam não a nós outros. Ah, vamos não sei aonde? Não, Rafael, acho melhor não. Vamos fazer não sei o quê? Acho melhor não. Vamos criar isso assim, vamos votar não sei em que assunto e vamos assinar o abaixo-assinado tal assim? Não, Rafael, acho melhor não. É bom que a gente ouça às vezes um não, um alerta, né? Pode ser do pai e da mãe, pode ser de um irmão ou de uma irmã, pode ser de um amigo, pode ser de um filho, de uma filha, de um sobrinho, de uma sobrinha, não importa a idade daquele espírito encarnado. Não importa, né? Às vezes, essa pessoa está sendo instrumento do alto da nossa vida, né? E é por isso que a gente também tem que se colocar em sintonia para que a gente seja instrumento do alto na vida das outras pessoas. Porque às vezes, quando a gente incentiva a pessoa a fazer determinadas coisas, a gente pode estar sendo instrumento do alto, mas pode estar sendo instrumento das trevas. Não, vai lá, faz mesmo. É isso aí. Tem mais é que fazer mesmo, não sei o quê, vamos lá e tal. Peraí, você está incentivando o quê? Você, cristão, você espírito, você está incentivando a pessoa a fazer isso? É sério? É isso mesmo? E os princípios todos que a sua doutrina, né, estabelece, e os princípios todos, né, da fé cristã, do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, você está incentivando esse tipo de coisa, mas você não é cristão, você não é espírita. Não é? Então, o que dilacera muitas vezes é o tom contundente no qual é vazada a negativa. As maneiras, na maior parte das ocasiões, dizem mais que as palavras. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. Recomenda o Evangelho. Para concordar ou recusar, todavia, ninguém precisa ser de mel ou de fel. Olha aí. Não é falar sim também, né? Não é isso. Eu posso falar sim, posso falar não. De forma enérgica. De forma enérgica. Jesus não expulsou os vendilhões do templo? A casa do meu pai é casa de oração e não covil de ladrões. Derrubou as mesas, mandou os cambistas saírem, mas não agrediu ninguém. Mas falou em tom enérgico. Repreendeu Pedro várias vezes. Pedro, embainha a tua espada. Quem mata pela espada morrerá. Algumas vezes, né, repreendeu outros discípulos, como Tomé, por exemplo, né, quando não acreditou que ele havia ressuscitado. Tomé, coloca aqui a tua mão. Aqui, ó, a chaga aqui, né, na minha mão, aqui no meu tórax aqui. Você pode ver aqui, sou eu. Aí ele tocou e viu, realmente, Senhor, tu és, né, o Cristo, né, o Senhor. Aí ele, bem-aventurado Tomé, aquele que crê sem ver. Falou essa frase que nós estamos a refletir, né, sobre ela hoje. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Advertiu os fariseus da época, os religiosos, né? Vós sois raça de víboras, hipócritas. Por quê? Porque eles pregavam uma coisa, mas, como o próprio Jesus disse, a pretexto de orações, adentram as casas das viúvas. Então, falou, né, de forma enérgica, de forma verdadeira, de forma sincera, mas não agrediu ninguém. Não agrediu ninguém. Por quê? Porque estava falando a verdade e o que era necessário. Às vezes a gente não tem que tomar um choque, às vezes, de realidade. A gente acha que está tudo bem, né? Não, está tudo ótimo, está tudo bem e tal. Aí vem alguém e dá uma chacoalhada assim na gente. Opa, calma aí.
não é bem como eu estava achando que estavam as coisas, né? Alguém precisava dizer aquilo. E aí a gente às vezes fica até zangado com a pessoa, né? E como eu disse agora há pouco, às vezes essa pessoa foi um instrumento do alto, né? A espiritualidade usou essa pessoa para nos alertar, para nos advertir. Então a gente tem que ouvir o sim, sim, não, não. Né? Ó, não é exatamente como você está pensando. Então, Vinícius, Emmanuel termina aqui, né? Seja o vosso falar sim, sim, não, não. Recomenda o evangelho. Para concordar ou recusar, todavia, ninguém precisa ser de mel ou de fel. Bastará lembrarmos que Jesus é o Mestre e o Senhor, não só pelo que faz, mas também pelo que deixa de fazer. Vejamos, até o nosso silêncio, até a gente recusar a determinada coisa. Vamos lá? Não. Assina o abaixo-assinado? Não. Vota em fulano ou Beltrano? Não. Então, assim, apoia aí, divulga esse livro? Não. Vamos revisar, me ajuda a revisar o livro tal, assim, para a gente tornar ele politicamente correto? Não. Então, são atitudes, voltando, né, ao início da nossa reflexão de hoje, que demonstram coerência. Coerência. A gente não pode falar uma coisa, pregar, fazer palestra e tal, fazer estudo, não sei o quê, né? Se dizer de um determinado segmento religioso, mas no dia a dia é tudo ao contrário. Peraí. Então, sejamos coerentes, né? Seja o nosso falar sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Então, que a gente tenha olhos de ver e ouvidos de ouvir sobre esse ensinamento importantíssimo de Jesus, mormente para os dias de hoje. Para os dias de hoje. Que a gente está vivenciando aí, esse período de transição, tantas questões, né, que podem estar acontecendo aqui ou acolá, mas que repercutem no mundo todo, no nosso planeta, e que causam muitas vezes desequilíbrio, né? Que a gente tenha uma postura sensata, correta, mas demonstrada. Não adotemos, né, a neutralidade, né, e tal, porque não existe neutralidade. O que existe muitas vezes é um interesse, um egoísmo, um orgulho. Então, sigamos os passos de Jesus, né? Demonstremos o que a gente apoia e que nós possamos apoiar as coisas certas, as causas certas, né? As ideias certas, as propostas certas, porque aí sim nós estaremos, como disse Emmanuel e Vinícius, a favor da verdade, né? E do próprio Cristo. Então, que Jesus nos abençoe, que Deus nos abençoe, permitindo que nós encerremos a nossa reflexão de hoje. A você que nos segue, que nos acompanha, meu muito obrigado e um ótimo final de sábado, um ótimo domingo e uma ótima semana. Que Deus nos abençoe a todos. Boa noite.